A teoria funcionalista tem como origem o positivismo de Auguste Comte, que defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Foi o que deu abertura para outras análises, como a de Émile Durkheim, que define a sociedade como um organismo composto por partes que garante a sobrevivência do todo por meio do desempenho de funções específicas. Nesse caso, a função é os efeitos provocados no todo por uma das partes constituintes, ou seja, se uma função é exercida com mau funcionamento, a própria sociedade sofre descontrole. Para os funcionalistas, funcional é o que realiza seu trabalho de forma repetitiva, garantindo assim a estabilidade do sistema. A sociedade, naquela época, era vista como um todo e as características individuais eram ignoradas. Por isso, surge a teoria funcionalista da comunicação, que se trata de um estudo sociológico principalmente sobre a mídia de massa. Estuda o equilíbrio sobre o indivíduo e o veículo. A questão principal não é sobre os efeitos, mas sobre as funções desenvolvidas pelas comunicações da sociedade. Não podemos falar sobre a teoria funcionalista sem citar Harold Lansdale. O pensador, em 1948, define o modelo de estudo estrutural funcionalista, que tinha como princípio 4 perguntas básicas: quem diz, em qual meio, para quem e com que efeito. Essas perguntas buscam identificar e analisar a relevância dos conteúdos emitidos. Foi descoberto, então, que os sistemas de comunicação funcionam por realçar e reforçar os modelos sociais de comportamento, ou seja, tudo que é transmitido de alguma forma influencia a sociedade. A teoria sociológica do estrutural funcionalismo salienta a ação social na sua adesão aos modelos dos valores interiorizados. O sistema social na globalidade é entendido como um organismo cujas diferentes partes desempenham funções de integração e de manutenção do sistema. O seu equilíbrio e sua estabilidade provém das relações funcionais que os indivíduos e os subsistemas ativam no seu conjunto. A lógica que regulamenta os fenômenos sociais é constituída pelas relações e funcionalidades que dirigem a solução de 4 problemas fundamentais, ou imperativos funcionais, aos quais todo sistema social deve fazer frente. Primeiro, a conservação do modelo e o controle das tensões. Segundo, a adaptação do ambiente. Terceiro, a tentativa em atingir o objetivo. Quarto, a integração. Eagle, em 1974, observa que os 4 tipos de atividades comunicativas não são sinônimos de funções, sobre as consequências de desempenhar tais atividades comunicativas mediante os processos institucionais de comunicação de massa. Em relação à sociedade, a difusão da informação desempenha 2 funções. A primeira perante ameaças e perigos imprevistos e oferece possibilidade de alertar os cidadãos. A segunda fornece os instrumentos para executar certas atividades cotidianas, institucionalizadas na sociedade. Em relação ao indivíduo e à mera existência dos meios de comunicação de massa, portanto, independentemente da sua ordem institucional, organizacional, são identificadas outras 3 funções. A. Atribuição de status prestígio às pessoas e aos grupos transformados em objetos de atenção por parte da mídia, determina-se um esquema circular dos prestígios para a qual esta função, que consiste em conferir um status, entra na atividade organizada, legitimando certas pessoas, grupos e tendências, selecionadas que recebem o apoio dos meios de comunicação de massa. B. O reforço de prestígios para os que se adaptam à necessidade e o valor socialmente difundido de serem cidadãos bem informados. C. O reforço das normas sociais, ou seja, uma função que exerce ética à informação dos meios de comunicação de massa e reforça o controle social das grandes sociedades. As funções se referem às consequências de certos elementos regulares, padronizados e rotineiros do processo de comunicação. Enquanto tais, essas funções se diferenciam dos efeitos desejados ou dos objetivos do comunicador e dos usos, ou as motivações do destinatário.
O efeito da comunicação de massa é compreendido como consequência das gratificações às necessidades experimentadas pelo receptor. Os meios de comunicação de massa são eficazes se o receptor lhe atribuir essa eficácia, em que medida com base justamente na gratificação às necessidades. Em outras palavras, a influência das comunicações de massa permanece incompreensível se não se considerar a sua importância em relação aos critérios de experiência e aos contextos situacionais do público. As mensagens são desfrutadas, interpretadas, adaptadas ao subjetivo de experiências, conhecimentos e motivações. O receptor é também um iniciador, seja no sentido de dar origem à mensagem de retorno ou no sentido de encaminhar processos de interpretação com um certo grau de autonomia. Os meios de comunicação de massa competem com outras fontes de satisfação das necessidades. Os gratificados pela comunicação de massa representam apenas um segmento do amplo espectro das necessidades humanas, o grau em que eles podem ser adequadamente satisfeitos pelo consumo dos meios de comunicação de massa. É, por certo, variável.